Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque o Flamengo foi eliminado pelo Galo. O Galo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na MRV Arena perdeu o jogo, o Flamengo venceu por 1-0, mas nos pênaltis, com o Wallace antes desperdiçando a última cobrança, o Flamengo perdeu. E o Felipe Luiz também falou grosso, hein, na coletiva. Vamos ouvi-lo. Estão dizendo que o Flamengo tá mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo tá mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca. Que, por ser brasileiro, é subestimado. Porque isso me deixa triste. Porque se resume tudo em uma simples frase. E não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. Somos obrigados a trabalhar o máximo possível, mais duro que a gente puder, dar vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar, a gente não controla. O resultado ninguém controla. Nem eu, nem o Abel do Palmeiras, nem o Cuca, do Atlético Mineiro, nem o Jardim do Cruzeiro. Não controlamos o resultado. Nossa obrigação é dar a nossa vida pelo escudo do Flamengo. Muito bem, tá, falou grosso o Felipe Luiz, hein? Ele estava ouvindo muito que o time não está jogando bem, e o fato é que o Flamengo está eliminado, né? Também não dá para tirar da equação isso. Tem 3 competições, não tem mais, tem 2. Perdeu pro rival, jogou bem, é verdade, ontem, 1-0 e tal. E o Felipe estava reclamando aí das críticas a ele. Mas, torcedores, calma, né? Jogar bem não vai bastar. Daqui a pouco o torcedor vai querer mais do que isso. Vai querer taça. O Flamengo precisa ganhar alguma coisa até o fim do ano. Vamos lá. O mundo ideal para o rubro-negro é ganhar taças jogando bem. Acho que não está acontecendo nenhuma coisa nem outra nesse momento. Também, como o Palmeiras, o Flamengo está meio que trocando de pele, né? Jogadores novos chegando, tudo mais, etc. O treinador não tem o tempo do Abel no Palmeiras, mas já está para completar um ano, completou um ano recentemente, enfim. Mas o que a gente vê, diferentemente do Palmeiras, que é sempre o parâmetro, é o tratamento diferente que o Flamengo deu à Copa do Brasil. Também por circunstâncias. Não tem o principal rival no mata-mata. Então o Flamengo, nos 2 jogos contra o Galo, ele revezou os jogadores. A escalação do Flamengo ontem, para o jogo decisivo, é uma escalação alternativa. Vários dos principais não estavam de início. Como se esvaziasse um pouco, colocasse como um terceiro torneio, como uma Copa. Tem a Libertadores, o Brasileiro. E dessa vez foi o discurso do novo presidente e também do técnico brasileiro para valer. Porque nas últimas temporadas o Flamengo não disputou o título brasileiro, né? Não disputou. A última vez foi campeão com o Rogério e de lá para cá não disputou o título brasileiro, por incrível que pareça. Dessa vez me parece mergulhado no Campeonato Brasileiro. E contra o Mirassol no final de semana, vai a tropa de choque. Então, se o Flamengo conseguir ainda dominar o brasileiro na ponta e desta vez fazer uma boa Libertadores, coisa que não é uma tradição dele, não é mesmo, né? Se você reparar, ele vai começar o duelo com o Inter em casa, porque o Inter tem melhor campanha, ele vai ter que decidir no Beira-Rio. Eu acho que tudo bem essa eliminação, eu não acho que é um cataclisma. O Galo, como o Corinthians, joga tudo nas Copas, né? E conseguiu nos pênaltis levar um confronto equilibrado. Então acho que a sequela da eliminação para o Flamengo não é tão profunda como essa do Palmeiras, né? E o Felipe já tenta dar, desde a coletiva pós-jogo, o recado que coisas importantes estão por vir. E tem aquela coisa que o técnico fala, o resultado a gente não controla, nem o Abel,
nem o Jardim, nem o Cuca, mas quem tem mais é mais cobrado. Sempre é assim, né? Quem tem mais jogadores, quem tem mais condições, quem tem mais possibilidades, é mais cobrado, né, do que o adversário. E isso vai acontecer com o Flamengo esse ano, impreterivelmente. É bom que ele saiba, né, que agora restam duas frentes, né, que são as mesmas duas frentes do Palmeiras. Né, e vamos ver como é que eles vão se comportar após eliminação nessa espanholização que não está se configurando completamente até agora. Ô Danilo, não está mesmo. Agora, o que o Felipe Luiz falou, não controla e tal, e aí ele falou grosso, falou alto e tal, contra as críticas, mas, vou repetir, a vida como ela é. Jogar bem ou ganhar do Galo, não sei o quê, não vai adiantar até o final do ano. A eliminação da Copa do Brasil, ela coloca um sarrafo. O Flamengo, menos do que conquistar alguma coisa, seja o Brasileiro, seja a Copa Libertadores, vai ser pouco para o Flamengo. E é como as coisas são. Por mais que o Felipe Luiz esperneie aí que não controla o resultado. Eu acho que primeiro que eu gostei, já tinha dito isso antes, da estratégia do Flamengo de ter colocado a Copa do Brasil como terceira opção, porque eu acho mesmo que a Copa do Brasil deveria ser a terceira opção para o Flamengo especialmente, porque vem de um título da Copa do Brasil no ano passado e tal. É um pouco diferente da situação que eu vejo no Palmeiras e, claro, porque também encarou um adversário que é diferente do que poupar seria para o Palmeiras contra o Corinthians. Então, de qualquer jeito, eu gostei da estratégia. Qual que é o preço dessa estratégia, né? Quando você poupa e acaba eliminado, você joga a pressão automaticamente para os outros dois campeonatos. E isso já aconteceu no final de semana, né? O Flamengo já foi criticado pela atuação contra o Ceará, e ali não tinha a muleta de falar estávamos cansados, a maratona, o calendário, porque o Flamengo já tinha jogado com alguns jogadores a menos contra o Atlético Mineiro na quarta-feira passada. Então, quando pega o Ceará, o Flamengo tinha que vencer. Está priorizando o brasileiro, está pegando uma equipe que sim, conseguiu complicar para o Cruzeiro e é um adversário que é duro, mas que para quem quer ser campeão tem que vencer. Então, quando você tem essa opção, você tem que entender que a cobrança, especialmente para as outras duas competições, vai subir muito. E é isso que vai ser daqui para frente. Eu sempre falei, mesmo quando o Flamengo estava vencendo, que para mim o desafio do Felipe Luiz era entender como seria essa cobrança de ser um time que ganha de 1-0, que ser um time que ganha de bola parada, porque a torcida do Flamengo nunca ficou satisfeita só com isso, né? Então a gente sabe como é o clima, vai ganhando, mas aí no primeiro tropeço, eu tenho certeza que já tem, esse cara aí é o estagiário. E quando ganha de bola parada. Todo aquele elogio, o time é seguro, o time tem jogada ensaiada, o time... No momento como esse, começa, mas ele não sabe pôr o Flamengo para jogar com o DNA ofensivo que a gente gosta. E é isso que ele vai ter que saber lidar. O Felipe Luiz, ele está tentando entender ainda o que é ser um treinador. Eu gostei do discurso dele, eu entendo o que ele fala, mas o Flamengo vai ser cobrado ainda mais forte agora que está eliminado da Copa do Brasil. Casão, um outro ponto dessa eliminação e dessa classificação do Galo foi a disputa por pênaltis, em que o Alacian, o menino tal, arrojado do Flamengo, perdeu o pênalti decisivo. E você comparou, antes do programa começar, você falou sobre uma cobrança que lembra outra, não foi isso? O trajeto que ele fez até chegar à cobrança. Se vocês lembrarem, se eu depois em casa pegar no YouTube, a caminhada do Militão para bater o pênalti contra o Uruguai na Copa América e pegar a caminhada do Wallace Ian caminhando ontem para ir bater o pênalti, vocês vão ver muitas semelhanças. Quais? Falta de foco, um ar de desprezo e um comportamento completamente desproporcional para um garoto que está começando a carreira agora. Olhando para cima, jogando a bolinha para cima, tentando fazer uma bola. O que ele estava tentando demonstrar ali? Experiência? Ele não tem, está começando agora. O que ele está tentando passar lá? Maturidade? Ele não tem, está começando agora. Personalidade de jogador? Ele
Não tem, ele tá começando agora. O cara, olha todos os outros jogadores que bateram pênalti ontem, mesmo o Júnior Alonso que perdeu, o outro jogador do Flamengo que perdeu, que eu não me lembro quem foi, olha os outros que bateram e fizeram, olha a caminhada deles até a bola e olha a caminhada do Wallace Ian até a bola. Sabe, um ar de soberba. Pode ser um ar de soberba. Pode ser soberba? Pode, eu não conheço o garoto. Nunca falei com ele, nunca vi de perto. Uma máscara inicial, pode ser? Pode, e é normal. Tem 19, 20 anos, está sendo muito elogiado, joga no Flamengo. Enfim, pode ser que não vai ser o primeiro nem o único. Que acontece que adquire uma máscara, né? Uma soberba, iniciando, sendo muito elogiado. Principalmente quando está no Flamengo, que o Flamengo tem uma visibilidade maior, se elogia muito. Então, o Wallace Ian ontem, ele foi, a caminhada dele para ter a bola, eu estava vendo o jogo em casa, tem duas coisas ontem que aconteceram aqui na minha casa que foi absurda, porque eu moro sozinho e estava vendo o jogo. Primeira, quando fechou ele caminhando para ir bater o pênalti, fechou, ele olhando para cima, assim, dando uma risadinha, jogando a bola, eu falei aqui na minha casa, vai perder o pênalti. Tá completamente desconcentrado, completamente sem foco. O último pênalti do Flamengo, fechou aí? Estamos te ouvindo. Oi. Não, era o último pênalti, né? Então, eu falei, vai perder o pênalti. E perdeu, porque estava desfocado. Não estava levando. Não foi para a bola com a devida importância do peso do negócio. E a outra foi o Gustavo Henrique, cara. O Gustavo Henrique, para mim, fez uma partidaça. Quando saiu o escanteio, eu falei assim: puta, o Gustavo Henrique vai fazer um gol de cabeça. Ele merece fazer um gol de cabeça. E saiu o gol. Porque o cara estava jogando pra caramba e é muito criticado. A defesa do Corinthians é muito criticada. E eu achei que ele foi o melhor jogador em campo. Mas em relação ao Wallace, eu vi isso. Muito desprezo, muito garoto, começando agora, sabe? De onde vem qual é o motivo desse ar de desprezo para bater um último pênalti? Perdeu, o time foi eliminado. Ele tinha que ter feito para forçar o Atlético a fazer, o Everson a fazer para empatar. Não, ele deu de bandeja pela falta de foco. Não pela falta de qualidade, é ótimo jogador, sou fã, já vi várias jogadas interessantes dele em vários jogos, mas ontem, na caminhada, ele não foi bem. Muito bem. Pois é, um menino que chegou com tudo, tal, foi até protegido dentro da torcida e dentro do Flamengo, agora deu essa.